Olá, tudo bem? Deus abençoe você. Meu nome é Josenberg, sou mais conhecido como Jô. Eu sou membro da rede infantil e também sou membro da rede de casais. E nesse mês nós vamos estar falando sobre ser de Deus na obediência. E nós vamos estar meditando o Evangelho de São João no capítulo 14, no versículo 21, onde Jesus ele nos diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ele usa dois verbos aqui muito interessantes para a nossa meditação. O primeiro é aceitar. Quando a gente aceita algo, a gente está de acordo, a gente entra em comum acordo com alguém ou com algo, na empresa que a gente trabalha, na igreja, na nossa vida pessoal, na nossa vida particular. A aceitação ela faz parte, né, da gente estar na nossa caminhada. E depois ele vem falar sobre obedecer, né, que é o centro da nossa meditação. O obedecer é a gente estar sob a vontade de alguém, sobre um superior, sobre, nesse caso, o nosso Mestre Jesus Cristo. E a obediência, ela casa com a nossa vida cristã. A obediência e a vida cristã se conjuga. Não tem como a gente falar que é cristão sem a gente ser obediente às palavras de Jesus. A gente sem ser obediente aos mandamentos de Deus. Elas caminham junto. E exemplo de obediência para nós é o próprio Mestre Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. E no Catecismo da Igreja Católica, no SIC, lá no parágrafo 1009, ele nos diz assim, que a obediência de Jesus transformou a maldição em bênção. Ou seja, a desobediência de Adão, a rebeldia de Adão, né, que fez com que ele perdesse o paraíso, fez com que nós depois perdêssemos o paraíso, ela, em Jesus Cristo, ela se tornando obediência, fez com que a gente ganhasse essa bênção. Jesus sendo obediente, ele fez com que nós ganhássemos a bênção de termos a vida eterna. E na nossa vida é assim. A gente sendo obediente ao nosso chefe, por exemplo, lá na sua empresa, você sendo obediente, você vai obter o seu sucesso. Na igreja a gente vai estar cada vez mais participando das pastorais, dos movimentos, a gente sendo obediente. E com Jesus Cristo é assim. A gente sendo obediente aos mandamentos de Deus, a gente vai estar ganhando a vida eterna. E quando Jesus ele nos fala, ele nos pede essa obediência, é como assim, eu lembro que quando eu era criança, meu pai ele exigia uma coisa muito da gente. Né? Quem é aqui da mesma geração, a gente lembra assim, os nossos pais eles pediam pelo menos de nós respeito. Então, aquele que respeita é aquele que ele é obediente. Primeiro a gente respeita, a gente tem obediência. E aquele que obedece é aquele que ouve. Não tem como a gente falar que a gente é obediente se a gente não ouve aquilo que nos é pedido. Muitas vezes a gente pede algo para os nossos filhos e eles ficam andando de um lado para o outro da casa sem saber o que fazer. Por quê? É porque não presta atenção. Mesmo assim na empresa, na nossa vida pessoal, muitas vezes a gente é assim, a gente fica meio perdido. Né? A gente não é obediente porque a gente não ouve aquilo que nos é falado. E os nossos pais eles pediam esse respeito. Pedindo esse respeito, a gente adquiria a obediência, que a gente parava para ouvir, e a gente sendo respeitosos, obedientes, aí sim a gente amava. A gente amava por quê? Porque a gente começava a conhecer a intimidade, a gente começava a caminhar junto, a conhecer aquilo que nossos pais queriam. E com Deus é assim. Quando a gente se torna obediente a Deus, a gente mergulha dentro de Deus. A gente se torna mais íntimo. A gente conhece os mandamentos e sabe aquilo que Deus ele vai pedir. Por mais que doa, por mais que tenha os sofrimentos, igual esse período que a gente passa hoje, é um pouco difícil para nós, né, em questão à pandemia, tudo isso, mas Deus ele nos pede obediência. E nós estamos aqui, né, hoje falando, estamos caminhando com Deus, mesmo com toda essa dificuldade, porque Deus ele nos mantém. Ele nos pede algo e eu e você estamos sendo obedientes à palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ele nos ama e a gente retribui.
também amando a Deus. A gente retribui com a nossa obediência e a gente também ama a Deus. E em todo esse capítulo 14, Jesus ele fala em 4 versículos diferentes, ele fala sobre ser obediente, ele fala a palavra obediência. No versículo 15, ele fala obedecer os mandamentos, ou seja, a gente saber aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus ele nos coloca como uma regra, e a gente obedece seguindo tudo isso para nós termos a vida eterna. No versículo 21, Jesus ele fala sobre o aceitar. O aceitar é a gente estar de acordo, é a gente concordar. A palavra concordar, ela vem do latim concordes, que quer dizer com o coração. Ou seja, então, aquilo que está no meu coração, eu aceito, eu concordo com o que está no coração do outro. Ou seja, o que está no coração de Deus, eu concordo com ele. Então, o meu coração se liga ao coração de Deus. E nisso eu me torno obediente aos seus mandamentos. No versículo 23 ele fala sobre amor e obediência. É como eu já falei, aquele que ouve, aquele que conhece, aquele que se torna obediente, ele passa a amar. Por quê? Porque ele sabe o que o outro lhe pede, que no caso Deus, ele te segue o mandamento de Deus. No versículo 24, aí ele já nos fala sobre o desamor e a desobediência. E Jesus ele é bem claro, e ele fala, aquele que não obedece, ele não ama. Por que ele não ama? Porque ele não conhece, ele não entrou na intimidade, ou seja, não estava de acordo. Mas Deus ele nos pede essa obediência. Então, irmãos, eu falo para você, e para mim também, que com toda a dificuldade que a gente passa, sejamos sim obedientes ao Senhor, porque se somos obedientes ao Senhor, vamos o conhecê-lo cada vez mais, vamos ter uma profunda intimidade com Deus e vamos estar sim, muito felizes, porque Deus ele vai estar nos amando cada vez mais. Irmãos, Deus abençoe você, um excelente mês, e nesse mês nós vamos estar falando aí cada semana sobre a obediência a Deus. Deus abençoe você. Tchau, tchau.